E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, quem não me conhece, sou Silas Rodrigues, do ADF. Seja muito bem-vindo. A minha ideia aqui é esquentar o motor para o nosso final de semana. Então, a ideia é que eu dê uma breve aula, nada demais, não é essa parte não é algo super fundamental para o nosso final de semana, mas eu acho que é fundamental pelo tempo que a gente vai ganhar, que eu ganho e que vocês vão ganhar assistindo aqui antes do curso, tá? Lá no final de semana eu ganho mais tempo para poder conversar com vocês, para a gente poder experimentar mais coisa, para a gente corrigir, tirar dúvida, enfim. Sempre eu tenho um pouco de experiência nisso, então qualquer tempo vale muito a pena. Considerando também a fadiga de vocês, né? Então, tem uma curva ali ideal de aprendizado. Então, tudo que a gente puder fazer aqui, eu vou mandar para vocês. Não precisa anotar essa parte, essa daqui agora, não precisa anotar, tá bem tranquilo. Mas eu acho que o contexto é importante e para a gente entrar no clima já, tá bom? De novo, seja muito bem-vindo, obrigado. Eu quero falar também um pouquinho, brevemente, assim, sobre o final de semana, tá? Mais ou menos o formato, como é que é, tal, para quem nunca fez. A gente vai começar às 9 da manhã. A gente pode parar ou não para almoçar. Quem vai definir isso são vocês. E a gente segue até umas 5 da tarde, entre 5 e 6 no sábado. E no domingo a gente começa às 9 também. E pode ou não almoçar. E aí tenta terminar um pouco antes. Então, para mim, o sábado ele é muito importante, porque vocês ainda estão descansados, apesar da rotina da semana toda de trabalho, de viagem e tal. Mas sábado é muito importante porque não é que eu dou tudo no sábado, assim, em relação à vivência, não é isso, mas eu aproveito ainda o neural de vocês e também a parte muscular, a fadiga, tá bom? O meu formato é muito a não ser que não saindo do assunto, não viajando, não sei o que, se começasse cada um falar sobre um aluno, dois alunos, vai mais de uma hora por experiência própria. Mas toda pergunta é super bem-vinda. Esse curso não tem a menor obrigação de você treinar kettlebell. Se você tem vício, se você aprendeu errado, se você, enfim, quer, quer fazer para conhecer, se você já fez e você quer voltar, primeiro que todo mundo é super bem-vindo. Segundo que pessoas interessadas em questionar, em fazer pontuação, perguntas boas às vezes faz o curso render muito, tá? Então, eu agradeço quando fazem perguntas, tá? Não tenham vergonha, não tenham vergonha de dizer não sei, porque eu também não tenho vergonha de dizer, tá? No final das contas, todos são profissionais, eu respeito todo mundo e acho que a gente pode ter uma troca muito boa nesse final de semana, tá? Eu estou muito motivado, espero que vocês também estejam. Eu preciso que vocês levem uma toalha de rosto. Não precisa levar magnésio, não é uma coisa que a gente usa, principalmente num curso. Eu vou falar sobre isso. Venham descalço, de chinelo, descalço. A gente vai fazer toda a prática, tudo descalço. A gente para comer um negocinho, tomar um café o dia todo. E como eu falei no negócio do almoço,
Depende de vocês. Se quiserem parar, a gente para 1 hora e tá tudo certo, tá? Tá tudo bem. Ah, tragam... Tem bebedouro lá, então bebam água. Eu acho que vai estar calor. Então, é isso. Traga uma roupa super mais confortável possível para treinar, para fazer atividade física. É um curso que eu quero falar sobre coisas, sobre corpo, quero que vocês tenham um momento de pensar. E aí, como a gente mexe com uma bola de ferro que balança, uma vez que eu aqueça vocês, que a gente faça boas ativações, que a gente faça um rito como se a gente estivesse dentro de uma sessão de treino, eu quero aproveitar ao máximo para tirar, apresentar o kettlebell, revisar o kettlebell. Então quero aproveitar ao máximo o aquecimento de vocês, por segurança e tudo mais. E ao longo da prática, vamos conversando, vai fazendo pergunta, vamos batendo um papo. E na hora da prática eu preciso de dedicação, tá bom? Então acho que esse final de semana vai valer muito a pena para vocês e para mim. Então, basicamente, agora quero falar um pouco sobre o kettlebell e um pouco sobre o mercado. O mercado que você está inserido, o mercado que eu estou inserido. Então, eu acho importante começar por aí para a gente ver aonde que está o kettlebell, ver o que você já escutou falar sobre kettlebell, o que você vai sair do curso falando sobre kettlebell. Muitas vezes você tem uma visão, aprendeu, escutou por aí, e eu acho sempre bom voltar, saber de onde veio, para você poder passar para frente e nos ajudar a falar a verdade sobre essa ferramenta, tá bom? Então, deixa eu passar uns slides aqui, nada demais. Então, a primeira coisa na educação física, na fisioterapia agora, a força da indústria conseguiu, começando ali lá na base, na própria faculdade, eles vendem, e conseguiu mesmo, porque o professor de educação física pensa assim, que esse salão cheio de máquina é o treinamento de força tradicional. É importante falar isso, porque eu já ouvi de professor, eu já ouvi de alunos também, alunos de outros professores, falando assim, pô, esse negócio de kettlebell é legal, esse negócio de levantamento de peso é legal, mas pô, eu gosto de fazer o treinamento de força tradicional. Aí você fala, o que é isso, né? Só pra eu tirar uma dúvida. Eu vou na academia, eu gosto de levantar peso. Como se um leg press fosse um equipamento tradicional, né? É muito importante dizer, volto aqui, que a gente não pode ficar distante da história, né? Hoje que está muito, né? O país está super polarizado, a gente escuta muito falar no termo narrativa, né? E é verdade, essa narrativa é a do fitness, né? Que esses equipamentos novos, que é o tal do treinamento funcional, que também é uma outra discussão que precisava ter, mas isso daí é novidade, né? O treinamento de força tradicional é esse daqui, na academia. Se faz força nas máquinas, né? Não sei. Enfim, então, guarda isso aqui, só te dar um dado. Musculação, equipamentos, surgiram em 1950. Estou falando máquina. Obviamente que dumbbell, halter, anilhas são coisas muito antigas, né? Tinham soldados antigos ali, até porque fazer força é carregar pedra, é puxar coisa, empurrar coisa, lançar coisa. Isso é treinamento de força, né? Então,
até onde eu sei, ninguém fazia leg press em 1800, tá? Então, tô falando de treinamento de força tradicional, tá? Então não esqueça disso. Toda vez que eu mostro isso, morre um russo. Esse é o... Quando o fitness vê, e eles são bons nisso, né? Eles olham uma tendência do mercado, eles olharam o crescimento do CrossFit. O primeiro, quando surgiu o CrossFit no Brasil, que mais ou menos tinha uns 2 anos de diferença para o Canadá, os caras viram o crescimento do Kettlebell, eu acho que viram um pouco o nosso crescimento do Arte da Força, abrindo só um parênteses do curso disso, tinha sócio na época, tal, isso desde 2009, há 15 anos, ensinando Kettlebell, e muito tempo depois chega o cara que faz peso, que faz anilha, que faz halter, e cria esse negócio, um Kettlebell de 1 kg, né? Aqui tá a marca, tal, né? E, enfim, o que eu faço com um Kettlebell de 1 kg, né? Você vê, eles não querem saber exatamente, eles não querem saber a história, eles não querem nem saber para que vai fazer, como que faz. Eu quero vender. Eu vou vender um kitzinho de 1 a 5 e tá tudo bem para mim, não importa. Então, eu sempre falo, veja para onde está o fitness, vá para o outro lado, tá? Pensando na sua carreira solo. Se você é personal, se você tem estúdio, se você tem um CrossFit, não importa. Posso te garantir que você vai correr, você vai ter que realmente lutar contra a maioria. Só de você estar nesse curso de Kettlebell e você se dedicar um final de semana só por uma ferramenta, eu não tenho dúvida que você já quer algo diferente, tá? E então eu gosto de mostrar isso para você entender que se você esperar o fitness, se você esperar que o fitness te valorize o profissional, tal, esquece, tá bom? Então, vamos falar de coisa séria. Olha esses senhores aí, 1908. Olha o que tem ali no pé deles. Os caras de bota, maravilhoso, né? Bota, calça e regata. Então, os caras estão com kettlebells pesados, uma barra, né, com uma bola, 1908. Então as pessoas estão fazendo força, e tem coisa muito mais antiga que isso, mas é interessante colocar o kettlebell, fotos antigas de kettlebell, tá? Para mostrar que a ordem é essa. O fitness, a academia, o aplicativo, a inteligência artificial, tá tudo tem uma outra ordem, tá? Tem gente treinando força há muito tempo. A faculdade de educação física existe há 70, 80 anos. É tudo novo. Eles criaram as máquinas, aí fizeram um monte de estudo sobre biomecânica nas máquinas, pago pela própria fábrica de máquina. Então fica esse loop infinito de produção de conteúdo, produção de conhecimento em cima de máquinas, até uma hora que o cara fala assim, pô, você não tem estudo sobre Kettlebell, né? Olha aqui o Smith, tem um monte de estudo. E foi assim que eles foram conseguindo, e patrocinam todos os congressos de fitness e tal. Então, basicamente, é disso que eu estou falando, né? Sobre a indústria mesmo. Mas aqui, eu não tenho dúvida que você como personal, você com estúdio de diversos tamanhos, numa praça ou preparador físico, eu não tenho dúvida que você é como se fosse esse cara aí, ou uma mulher sentada aqui, interessado em estudar força, estudar corpo humano, estudar movimento, entender tudo que está acontecendo em volta. E aí sim eu acho que tem coisa boa, fora do fitness. Então, os estudos, o quanto que evoluiu sobre fáscia, sobre, não biomecânica, mas sobre função muscular,
Obviamente que biomecânica também tem muita coisa boa, principalmente quando você está fora de máquina. Então tem muita coisa boa que evoluiu. A própria medicina esportiva, os benefícios da atividade física. Hoje em dia, pô, um monte de médico recomendando atividade física. Hoje em dia a coisa mudou muito. Para quem eu que sou mais velho também no mercado, só eu já vi muita coisa diferente, né? Essa história de personal trainer e tudo mais. Então, assim, tá havendo um movimento há 20 anos, 30 anos aí, muito grande na área. Tem que saber aproveitar, tem que saber o que está fazendo. Eu vou falar sobre isso. Então, só rapidinho, em 1704, primeira menção em dicionários russos. 1900, usado em mercados como peso padrão. Eles pegavam aqueles pesos usados em balança para você pesar coisas, e eles ficavam competindo para ver quem que jogava mais alto. Não sei se era mais alto ou mais para frente. E aí os caras começaram a usar o quadril e descobriram que com o quadril ia ser muito mais eficiente. Descobriu-se que é mais eficiente. E, enfim, e aí começou. E olha, aqui eu quero chamar a atenção para vocês, que a competição de Querobel, que é esse último item aqui, olha a distância em tempo da primeira competição de Querobel, 1948, que já é uma coisa super antiga em relação à musculação. Meio que, se bobear, essa competição de Querobel veio até antes das máquinas e tal. Ixi, meu computador vai acabar a bateria. Deixa eu pôr um carregador aqui. Pronto. Então, mas olha que interessante. Olha a distância da primeira competição de Querobel para a primeira menção do Querobel em dicionários russos. Estamos falando aqui de 244 anos. É isso? Então, é um absurdo, né? Então, abrindo só um parênteses aqui, você já deve ter visto uma barra de ferro com uma bola na ponta, uma bola de ferro na ponta com um cabo comprido, chamado GADA. Nos Estados Unidos, super recente, chamado Mace Bell. Assim como tem as menores, chamado Clubbell, né? Que o nome tradicional é Indian Club. Deve ter um outro nome, que nem o GADA. Eu não lembro agora, esqueci. Enfim, a parte comprida e as mais curtas, né? Então, nada disso era fitness. Tudo isso são acessórios, ferramentas de treino de força. E quando você vai ler um pouco mais sobre a história, também algumas ferramentas dessa de treino vieram das armas medievais, tá? Então, tem uma dúvida só para contextualizar. Todo mundo fala que o Querobel é russo, da União Soviética, né? Tem várias histórias, vários documentos. Mas tem gente, eu já vi vídeo, não sei o que na China, você vê uns senhorzinhos, assim, uns bem senhores, numa praça fazendo imagina um bloco de cimento, ele é meio quebradinho no meio e tem um lugar para você segurar, uma madeira, e isso aqui tudo é bloco. E ele tá com esse bloco passando embaixo da pelve, fazendo como se estivesse fazendo um swing, como se fosse um Querobel. Tem também alguns questionamentos se não veio da Alemanha Oriental, tá? Enfim, basicamente tudo é do Oriente. Se vai ser China, se vai ser União Soviética, Rússia, né? Agora Rússia. Se você pegar a Índia, principalmente com a luta greco-romana, eles fazem treinamento físico há muito tempo. Eles fazem treinamento de força há muito tempo. Existe uma escola de treinamento muito importante de força na Bulgária, principalmente de levantamento de peso, que eles faziam a base com Querobel, atletas olímpicos e
atletas de alto nível. Na Bulgária, de levantamento de peso, sempre faziam a base de treino com querobel. O Iraque e o Irã também tem escolas de força super relevantes. Tanto é que agora vocês estão vendo a China sendo muito competitiva, ganhando muita coisa no levantamento de peso. Tem gente que acha que isso é novidade. Não é. A China tem uma história de treinamento aí há muito tempo. É que nós, brasileiros, seguimos o Ocidente, né? Ainda mais que era muito fechado, a gente não sabia o que a Rússia fazia, a China fazia, a Alemanha Oriental fazia, a gente sempre seguiu os Estados Unidos, né? Mas os caras treinam há muitos anos e são muito sérios e também tem muita gente boa lá. Bom, então é isso. Então, começou a história em 1700, tá? A primeira menção. Tem gente que fala que tem coisa de 300 anos, aí não dá pra saber, não importa. O importante é a gente fazer um trabalho bom agora, né? E melhorar o que esses caras fizeram aí. Começando a não usar essa roupa. Bom, em 1985, primeiro campeonato nacional na União Soviética. Em 2000, um treinador da Spetsnaz, que era a Spetsnaz é uma força russa, uma força especial russa. Deixa eu fazer eu não sei bem se a Spetsnaz é um exército ou se tem uma pegada de polícia. Porque se fosse polícia, eu ia falar que no Rio seria o BOP, aqui em São Paulo seria a Rota. Ou se é um grupo de elite do exército russo. Eu não sei exatamente o que é Spetsnaz. Se é uma força de um grupo especial de soldados, né? Então, o preparador físico, o cara que dava o treino, pegou a mala dele e foi morar nos Estados Unidos. Em 1999, 98, sei lá. Quando ele chegou lá, ele descobriu, ele não sabia, também não sabia, ele não tinha nenhuma informação sobre o Ocidente. Ele não sabia que os americanos nunca tinham ouvido falar em querobel. E aí, ele aproveitou, ele foi se juntando a alguns americanos, levou o querobel para laboratório, se juntou com o Gray Cook, que é o cara que fez o FMS, um fisioterapeuta, se juntou com o Stuart McGill, que é um senhor de bigodão, que muito bom em estudar coluna. Esses caras ajudaram o Pavel a melhorar o querobel, melhorar a técnica, a mudar dar mais diretrizes. Ele era um cara treinador de milico, de polícia, não sei bem, era isso. E os americanos ajudaram muito o Pavel, que mora na Califórnia até hoje, e ele começou a dar curso, ele começou a formar todo mundo nos Estados Unidos. Então, em 2000, começaram o querobel nos Estados Unidos. Em 2009, a gente começou aqui. Então, parece muito tempo, mas não é muito tempo, porque mesmo 9 anos lá, até você ir, né, eles deram muito curso lá, com uma diferença, eles dão um curso para pessoas, praticantes, né? E aí eu sempre foquei aqui em professor de educação física, né? E acho que mais de 6 mil aqui já fizeram. Então, o Pavel levou o querobel para os Estados Unidos e criou um negócio, um desafio de snatch e tal, que é um dos exercícios mais legais com querobel. Então, aqui em 2009, a gente te deu o primeiro curso de querobel. A gente também fabrica o querobel, inclusive no final de semana, se você quiser comprar, fique à vontade. É só você avisar e encomendar que a gente leva no domingo, tá bom? O querobel, só aproveitar, se aparecer slide depois e for repetido, não liga, é só para não deixar passar. O querobel é uma ferramenta muito barata. Explico.
não tem manutenção, não tem nenhuma pecinha que você vai ter que comprar, que você vai ter que... Não tem aplicativo, não tem coisinhas que você tem que eventualmente fazer manutenção cara. Não tem. Então, não faz o menor sentido você comprar querobel ruim, porque tem querobel ruim que vai machucar tua mão, que a distância da alça para base é baixa, porque quem fabrica não sabe, porque não treina. Vocês viram ali a primeira foto. Então, quando, por exemplo, ontem eu estava dando aula para 2 alunos na Reebok, na academia. Lá tem um set de querobel do Arte da Força. Sabe quando que eles compraram? 2009. Os querobels que estão lá são assim da primeira, segunda, que eu falo, da primeira, segunda fornada do Arte da Força. Então, estão lá. Qual é a manutenção? Se quiser fazer. Se precisar lixar, como eles não ficam no tempo, não precisa lixar. Você pega um spray que custa R$18, preto ou qualquer cor que você quiser, pinta e vai ficar mais um tempo. Porque o suor enferruja um pouquinho, né? Então, assim, a manutenção ela é baratíssima. Então, você vai comprar um querobel hoje, um set de querobel, e você vai diluir no tempo. No tempo. Eu te garanto que, assim, comprar, eu falo pelo ADF, você compra o querobel, você pode empurrar 20 anos, 30 anos para frente. É simples. Inclusive, pode deixar um tempo. Ele vai enferrujar, tal, eventualmente você vai ter que limpar, passar um pano, tal, mas é uma peça, o nosso é uma peça única, não tem resina, ele não é bonitinho, ele é preto. Pega, compra spray colorido e faz a tua arte. Ou deixa preto, tá tudo certo. Tá bom? Então, é uma ferramenta que você pega e você põe no teu carro e treina na praia. Treina no teu sítio. Eu tô num mini escritório na minha casa, eu treino aqui. Eu preciso de 1 metro quadrado. Imagina o seguinte, um tatame é o suficiente. Tudo bem, eu sou mais alto, tal, se tiver 2, se tiver 4, fica perfeito para fazer coisas no chão. Mas um querobel, um tatame, eu treino. Eu não tenho dúvida que você também. Então o que a gente precisa? Precisa ter equipamento bom, precisa ter técnica e precisa saber o que está fazendo. O resto, bebe água e treina a força, né? Então eu quero que vocês sejam bons alunos, aprendam bastante, treinem, teste, pergunte, olha para o amigo, vê onde ele está errando e aí você vai entender. Leva um caderno, anota. Não fica tirando foto. Vou te pedir para não filmar. Uma coisa é você dar o celular e falar assim, pô, filma o meu movimento. Perfeito. Liberado, porque eu sei que você vai usar isso como laboratório. Mas vou te pedir para não ficar filmando eu falando, essas coisas, porque a nossa experiência não é a das melhores, tá? Então, aproveita, tenha um bom set de querobel, aproveita o final de semana, todo mundo está com o mesmo objetivo e você vai, eu não tenho dúvida que você vai se dar bem nisso, tá bom? Esse cara aqui é o exército equatoriano, o cara tá treinando querobel, deve estar fazendo algum tipo de apresentação, com roupa de militar. Vocês devem ter visto o exército americano no Iraque, quando teve a guerra. Eles levaram querobel, levaram um monte de querobel, corda naval, querobel, porque eles não sabiam. Geralmente guerra é isso, né? O cara fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, precisa treinar. E então o querobel, tinha um monte de querobel aí espalhado, vou mostrar para vocês. Então tem vários relatos aí de ser uma ferramenta de força extremamente fácil de transportar, uma logística que facilita muito, uma logística muito favorável, tá? E de novo o custo ser muito atrativo, tá? Então, primeira foto de um militar. Aqui estão os outros. Aqui
são os gringos, né? Os americanos, tem americano, tem inglês, tem australiano. E o Querobel, eu já dei seminário, eu não sei se tem foto aqui, mas se tiver, peço desculpas de novo. Eu já dei seminário para Rota, para a Polícia de São Paulo, militar, e teve um seminário que eles ficaram disputando ali, porque todos os batalhões, não é batalhão, todos os grupos especiais queriam fazer seminário comigo. E teve meio que uma briga de ego ali. No final das contas, eu coloquei todo mundo junto, pra ninguém ficar, não participo disso. Falei, entra aí, vai, vamos colocar. Então entrou o GAT, que é um pessoal que desmonta bomba. Entrou COI. O COI em São Paulo é aquele pessoal que fica no meio do mato. Pessoal bem bruto. Rota, não preciso falar muita coisa. Entrou Canil, que é o pessoal com cachorro, que também não sabia, eles são bem brutos. Também é considerado rota. E entrou Cavalaria. Esses são assustadores. Eu dei seminário para eles. Aí, Rocan, moto. Todo mundo junto. Aí um outro, eu dei só um seminário especial. Dei alguns seminários para o batalhão de choque. Aquele pessoal que fica com escudo transparente, não, o preto, né? Com aquele vidrinho blindado. Também é um pessoal bruto. Então, eles entenderam, eles adoraram, eles já conheciam, eles já sabiam, porque eles se falam muito, né? Tem muito intercâmbio entre eles. O pessoal do COI falou, pô, a gente precisa treinar isso aqui no meio do mato, a gente fica às vezes 10 dias no meio do mato, isso aqui é perfeito para ficar treinando. Todo mundo falou, sobre dor nas costas por conta de equipamento, os caras aumentam, às vezes o equipamento mais armamento, dá 10 quilos a mais. Enfim, tem várias questões ali, e tem uma questão interessante com a coluna do policial, não é muito boa por conta disso. Enfim, então os caras estão treinando aí, você vê esse cara aqui deitado no chão, numa areia, terra, não sei o que, treinando descalço, Turkish Get Up, o cara usando uma toalha, um pano para aumentar o braço de alavanca, treinar, melhorar força de pegada, estabilidade. Olha aqui, os caras num grupinho super perto fazendo swing, tá provavelmente revezando aqui. Nesse dia da polícia, eu coloquei 70 pessoas numa sala. Fiz uma roda grande, fiz uma outra roda no meio e uma roda menor e eu no meio. E todo mundo fazendo, eu só intercalava por conta de segurança, porque o querobel não voar nas costas do amiguinho. E deu super certo, funcionou, eles gostaram muito. Eles com certeza que queriam continuar. Bom, então só para ilustrar que o querobel não nasceu na academia, não vai acabar na academia. Eu acho cada vez mais que o querobel é um lugar fora da academia, né? Tem que ter uma mentalidade muito diferente dentro da academia para aceitar. Não aceitar, eu acho que depende aqui, e por isso que é bom vocês assistirem isso e a gente estar junto aí no final de semana. Isso aqui depende de uma mão de obra qualificada, tá? Depende de você. Não é o querobel arte da força, o querobel tecnologia. Isso não vai fazer diferença alguma. Nenhuma. É uma bola de ferro fundida. Se o material for bom, é isso. É isso. Não tem muito o que enrolar, não tem muito o que inventar. O problema é a mão de obra. Então eu não sei quanto que uma academia vai querer investir não em querobel, porque querobel é barato. Uma esteira compra muito querobel, muito querobel. O problema é investir no profissional. Então eu acho que se você já está vindo aqui para o lado do arte da força, eu acho que você já quer também ir para um outro, seguir um outro caminho, solo, talvez, ou com um grupo de pessoas que pensam parecido, né?
Eu aí, quando eu era jovem. Tô com esse bonezinho, aonde eu tô dando um seminário? Numa quadra, no Choque, na Vila Maria, terceiro comando, terceiro batalhão de choque. Tinha uns caras armados à minha volta, de braço cruzado. Mas eu tava primeiro dando essa introdução sobre a dinâmica deles, que eu estudei. Então eu falei, eu tava contando, pedi para eles mostrarem o que eles já sabem fazer com excelência, mas eu justifiquei a importância do quadril. Tava falando aí de base assimétrica, que é um pé à frente do outro, então a importância do glúteo, a importância do quadril, a importância da cadeia posterior, e por isso que eles têm tantas dores, porque impacto ou ficar numa posição por muito tempo, a demanda para a cadeia posterior é imensa. Enfim, tudo isso que eu não tenho dúvida que vocês já sabem, mas eles não sabiam. E aí, a justificativa era, olha, se vocês treinarem querobel, primeiro esse escudo, que não é leve, esse escudo vai ficar cada vez mais leve, mas isso vai te dar uma postura, um equilíbrio pélvico. Não falei muito bem, não falei para eles exatamente dessa maneira, mas eu estava justificando a importância do treinamento de força, fazendo coisas integradas, né? Então eles gostaram muito, foi uma instrução super legal e valeu a pena, foi super boa a experiência, os caras são muito legais. Então, indo já um pouco para o final dessa nossa primeira conversa, a gente precisa pensar, você está vindo fazer o curso e tal, mas sempre tem uma questão que esbarra. Como inserir isso no seu dia a dia, na sua rotina, com os seus alunos que já existem, que já te conhecem e tal. Então, a primeira coisa é, treine você. A gente sabe, eu não sei há quantos anos você é formado e tal, mas você sabe que a gente tem um problema com criatividade excessiva, falta de embasamento, uma moda, um professor que vê coisa no YouTube, que não quer ficar fora e vai chegar para você e falar assim, conta um pouquinho o que você teve no final de semana, e aí o cara vai pegar algumas palavras, vai repetir, e você não sabe os absurdos que ele vai falar por aí. Se bobear, ele é capaz de falar que fez um curso de querobel. Então, a gente tem que fazer diferente. Então, inserir o querobel na sua rotina de trabalho, na sua realidade, inclusive na sua rotina de treino, vale a pena a gente fazer algumas considerações. Não é, putz, segunda-feira nada mais existe, é só querobel e as coisas que eu vou colocar ali, que eu quero apresentar para vocês, além do querobel. Calma, vamos devagar, né? Eu quero te mostrar primeiro os problemas para falar assim, saia disso daqui, não faça parte disso. Não fazendo parte disso já é meio caminho andado, tá? Então, a gente tem esses desafios. Eu fiz uma live recentemente falando disso. Que é o professor que não treina, mas que aplica. Eu até falei, sou eu dando uma aula de Pilates. Não importa o que eu acho sobre o Pilates. O importante é que eu não posso dar uma aula de Pilates. Nunca fiz nenhum curso, nunca pratiquei. Eu tenho vários amigos do Pilates, mas eu acho que eu nunca conversei 15 minutos sobre Pilates com eles. Então eu não sei absolutamente nada de Pilates. O que eu sei, muita coisa que eles estudam, ou quem criou a base ali do Pilates, acredita e estuda coisas parecidas com o que eu estudo, mas a maneira de colocar em prática é diferente. Mas, enfim, a gente vive esse problema, né? Aquele professor que faz tudo. Então, cuidado, não seja isso. Não queira mudar o mundo também, isso daí é o que mais vai ter. Mas faça um favor, não faça isso, não seja você. Então, os desafios que a gente tem, com querobel ou sem querobel, é do professor que não treina, é de não saber o que está fazendo. Isso é um clássico. É você ver o cara segurando o querobel ali na mão do aluno. Você fala assim, cara, por que você está usando o querobel? Primeiro, querobel não se treina assim.
é só você trocar o querobel por um halter, daria a mesma coisa. Mas por que ele está usando? Para parecer que ele é descoladinho, do funcional, né? Ele está por cima do... Está atualizado. Então, é muito importante. Por isso que esse final de semana, espero que seja o começo da nossa amizade. O mais importante é você saber o que você está fazendo. Esse é o mais importante. Importante mesmo. Terceiro desafio é o da criatividade, é a invencionice, é confundir um exercício complexo com um exercício relevante, uma coisa que seja, que tenha fundamento. Às vezes o cara coloca tanto desafiozinho, tanta coisa no aluno, você fala, cara, mas pra quê? Né? Então essa criatividade, a gente precisa coibir. Se você é da comunidade ADF no WhatsApp, você vai ver o vídeo que eu postei essa semana de uma menina que fala, eu vim aqui te mostrar que se você faz uma elevação lateral perto do chão, ela vai pesar mais, mas se você fizer em pé, o centro de gravidade está mais longe do chão, então vai ficar mais leve. Aí você fala, meu Deus. Então, aí um rapaz reagindo, a um treinador reagindo ao vídeo. Então é isso, é uma criatividade sem o menor fundamento. Então, pelo amor de Deus, fica longe disso. E o último tópico, eu acho que é muito importante, é você ter o discurso baseado no que você praticou e baseado no que você vai prestar atenção e vai perguntar e a gente vai conversar, você saber justificar por que você fez o curso de querobel e saber justificar o seguinte, tem coisas que você só faz com querobel, mas é a mesma coisa com barra, com halter, com, enfim, uma fitball, com uma escada de agilidade, enfim, mas saber justificar o querobel, saber justificar por que você fez o curso e por que você vai começar a usar com determinados alunos. Não todos os exercícios, nada disso. Isso é progressivo, tá? Mas você saber explicar. Isso eu tenho certeza que vai te colocar já numa outra posição. Tá bom? Porque senão, acaba assim, ó. Se o cara tá fazendo, eu nem sei como é. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Ele tá olhando pra cá com uma cara de bravo. Então ele tá fazendo isso aqui, ó. Isso aqui não existe, tá? E olha o tamanho do cara. O outro tá fazendo uma rosca com 2 querobels. Então, você não vira isso, né? Você não vira isso. Eu já vi em revista de fitness, quando o querobel começou a subir, crescer, eu vi coisas parecidas. Isso aí, inclusive, é foto de revista que eu peguei. Opa. Bom, nesse final de semana, eu espero que a gente discuta, não saia desses pontos aqui. Controlar os riscos. Então, uma vez que a gente identifica os desafios, a gente sabe o que é a nossa área, o que a gente tem que fazer de diferente, a gente sabe que a maioria não está indo para onde a gente quer ir. Então a gente precisa controlar os riscos, controlar o seu risco, o risco do querobel, o risco, enfim, como qualquer ferramenta. Ter o domínio técnico da ferramenta, ao mesmo tempo saber justificar, mas ter o domínio técnico da ferramenta. E uma vez que você pratica, uma vez que você sabe os fundamentos, você vai saber por que você vai usar aquilo, determinado exercício, para quem, o que é aquilo, qual é a natureza daquele exercício, por que eu estou escolhendo aquele exercício e não o outro, por que eu vou fazer isso primeiro, criar uma base nisso primeiro, para depois ir para o outro. Então, se você souber essas coisas, se você souber esses três pontos aqui, você naturalmente vai entregar valor para os alunos. Aqui eu posso falar tranquilamente, que eu tenho bastante noção da realidade, nunca saí da área,
sempre dei curso, mas nunca saí da área de atender pessoas. Você não vai ter nenhum aluno atleta de Querobel. Nenhum. A não ser que você procure um aluno para ir numa competição, mas aí o cara vai te procurar. Mas é outra técnica também. Não sei se você vai saber. Os alunos querem se condicionar. Querobel é uma ferramenta de condicionamento físico. Não saia disso. Não saia disso. Mas seja bom no simples. Seja bom no simples, tá? Então, entregar valor é você ganhar mais dinheiro, é você ter mais indicação, é você ser respeitado, é você não criar um problema, é você ter os médicos dos seus alunos como pessoas que falam, putz, o professor do meu paciente tal, ele é diferente, eu vou indicar mais gente, tá? Então, entregar valor é entregar valor sobre a sua carreira, sobre o que você faz, tá bom? Então, esse slide é muito importante, parece que é muito simples, você lê 4 pontos e tal. Não, às vezes pode demorar 20 anos isso, mas pensa bem nisso. Entregar valor é o que vai te permitir ganhar dinheiro ao longo do tempo. E ter um nome importante e que você vire referência, né? Se é carreira solo, se é estúdio, se é uma equipe de treinadores que você vai ter, enfim, não importa. Uma assessoria, não importa. O que dá resultado no longo prazo é valor, é marca. É o que as pessoas sabem sobre você, né? Coisas boas. Então, criar valor é isso, né? Saber identificar do ponto de vista técnico. Não do marketing, de vendas, de, enfim, posicionamento. Mas aqui é saber identificar os padrões de movimento. Saber identificar quem é o seu aluno. Os medos, a maneira que anda, o que tem para apresentar de mobilidade, de estabilidade, parte emocional, a maneira que ele se comunica com você, a maneira que, se ele confia em você ou ainda não confia em você, se é um cara com muita resistência, se é um aluno com muita resistência. Tudo isso é você vai criando valor. Você saber atender pessoas diferentes, se adaptando. Tendo conhecimento, você vai ser um cara diferente, porque você vai falar assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Para você chegar aqui aonde você quer, você precisa passar por esse espaço. Então, você poder apresentar uma linha de pensamento, uma estrutura que você tenha, uma organização que você tenha desenvolvido, que você tenha criado, e tomara que eu faça parte disso, possa te ajudar nisso, isso daí vai criar valor. Vai falar, puta, meu treinador é diferente de tudo que eu já treinei, diferente de toda a academia que eu vou, diferente dos personagens ou dos professores dos meus amigos. Ele é completamente diferente. É isso que você tem que buscar. Tá? Então, conhecimento demonstra organização. É outra coisa realmente importante. E, por fim, aqui, esse slide era para, eu mostro para vocês amanhã. Amanhã não, sábado. Eu aperto, ele anda aqui, ele mexe aqui, depois vai para lá. Mas eu vou ler para vocês. São duas coisas, são sobrepostas. Então, o amarelinho está escrito assim. Uma das coisas que é você saber identificar, seja padrões, saber fazer a leitura do seu aluno, é o que fazer com o Querobel quando se tem pouca estabilidade. Porque tem muito, você vai ter muito aluno. Estabilidade em vários lugares. Mas você tem que saber responder essa pergunta. Onde que eu uso o Querobel? Como que eu uso assim como uma ferramenta realmente incrível, uma vez que eu identifiquei que ele não tem estabilidade? E embaixo está escrito assim, o que não fazer. Então, primeiro o que fazer com Querobel por pouca estabilidade. O que não fazer com Querobel quando se tem pouca mobilidade. Então, se você tiver essa coisa na sua cabeça, estabilidade e mobilidade que andam juntos, e força
força aqui eu separo estabilidade de força para ficar mais fácil o conceito, mas a gente pode chegar à conclusão que é tudo força. Mas vamos separar mobilidade, força e mobilidade, estabilidade e força. Essa é a melhor definição do que é movimento. Então, quando eu falo, putz, a gente precisa desenvolver movimento, eu não estou falando do exercício. Resgatar movimento. Ah, mas eu tenho um aluno muito móvel, então eu vou dar menos mobilidade. Ah, mas meu aluno não tem estabilidade. Ah, então talvez eu precise... O cara é muito rígido. Ah, então talvez ele precise de mais mobilidade. Tem gente que precisa de tudo. Então, se a gente tem isso na cabeça, os conceitos sobre movimento, você vai entender muito a importância do quadril, a importância do pé, a importância da mobilidade do tornozelo. Então, para vários exercícios. E o kettlebell pode ser um aliado absurdo. Absurdo. Mas você também tem que saber identificar e não forçar a barra com o aluno que precisa fazer outras coisas para poder ter o direito, o merecimento de começar a treinar kettlebell. Então, e eu costumo dizer assim, libera uma parte do corpo dele, desenvolve, aí você começa a usar um kettlebell para algumas coisas, alguns exercícios que você sabe que não vai comprometer. E outras partes do corpo você vai atrás de mobilidade, de não sei o que e tal. E aí você começa e você vai fazendo um mapa, se apresenta isso e você vai apresentando a ferramenta para o aluno. Quando você vê o teu aluno está treinando 10 anos com você, e você sempre está progredindo e não rodando o treino e que pouco evolui, tá bom? Lá eu mostro esse slide para vocês. Bom, essa é a primeira parte. É só um convite de boas-vindas e sobre o histórico, sobre a história do kettlebell, sobre o que é treinamento de força tradicional. O kettlebell é realmente tradicional, é antigo, é sério. Você não precisa de uma academia para treinar. É um negócio de fazer força, tá bom? E aí, a gente conseguiu evoluir muito. Eu vou falar depois, mas a gente conseguiu evoluir muito. Como treinar, segurança. Essas discussões foram muito importantes, através principalmente da galera do Ocidente. Mas é óbvio que lá também tem muita gente boa. Mas nesses 20 anos, 25 anos de kettlebell, nos Estados Unidos, a coisa evoluiu muito. E a gente aqui também segue evoluindo bastante. Tá bom? Então, fica firme aí, assiste essa aula e espero que tenha gostado dessa introdução, tá bom? Valeu, abraço.